Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack com Python, Django e React. Eu sou o Júlio Felipe e o tema de hoje é Python, o que você precisa saber para começar a programar. Para iniciar, veremos o que é Python. Por que aprender Python e quais as versões disponíveis? Python é uma criação de Guido van Rossum, um cientista da computação e matemático holandês. A linguagem apareceu ao público por volta de 1991 e desde então evoluiu para uma das principais linguagens de programação usadas em todo o mundo hoje. Python foi adotado por empresas como Google, YouTube, Netflix, NASA, Cisco, IBM, Mozilla, Quora, HP, Dropbox e Qualcomm, principalmente porque Python é extremamente lógico, coerente e legível, e tem uma biblioteca padrão incrivelmente ampla. Ele é usado em muitos contextos diferentes, como programação de sistemas, programação web, aplicativos de interface gráfica, jogos e robótica, prototipagem rápida, integração de sistema, ciência de dados, aplicativos de banco de dados e muito mais. Esse gráfico é do Stack Overflow, que é o maior site de perguntas e respostas de programação. Este gráfico mostra a percentagem de perguntas sobre cada uma dessas linguagens ao longo dos anos. Pelo gráfico, podemos tirar informações sobre a tendência de uso das linguagens. Você pode também pesquisar em outros sites sobre a tendência de uso das linguagens de programação, mas você verá que o resultado será muito parecido com esse aqui. Podemos concluir que a tendência de uso da maioria das linguagens tem diminuído ao longo dos anos, em contraste com o Python, que vem só aumentando sua popularidade, além de ser ótimo para iniciantes. Python é uma linguagem de programação poderosa e fácil de aprender. Trata-se de uma linguagem de alto nível, ou seja, mais próximo do usuário do que da máquina. Possui estrutura de dados eficientes e uma abordagem simples, mas eficaz para a programação orientada a objetos. A linguagem Python foi planejada para ser produtiva e de fácil entendimento, sendo ideal para scripts e desenvolvimento rápido de aplicativos em muitas áreas da maioria das plataformas. Por ter uma sintaxe mais clara, direta e elegante, além de ser uma linguagem dinâmica, Python permite que se foque mais na lógica e na resolução do problema do que nas especificidades da linguagem, permitindo assim ao programador ser mais produtivo. Python possui uma variedade de frameworks para o desenvolvimento de sites. Frameworks populares como Django e Flask são caracterizados por um código mais rápido e estável. Isso ocorre porque eles são escritos em Python. Usando Python, os usuários podem realizar web scraping, o que significa buscar detalhes de outros sites e pode fazer desde sites simples como um blog até aplicações web complexas. Se você é iniciante em Python ou se você já é experiente, mas valoriza produtividade e segurança, eu recomendo que você aprenda Django. Python pode ser usado em qualquer cenário de operações ou desenvolvimento de software, seja no gerenciamento de infraestrutura local e em nuvem, trabalhando em um banco de dados SQL, dando suporte ao design orientado a objetos, ou desenvolver uma pequena ferramenta para o usuário, ou até mesmo desenvolver grandes aplicações web. Python é compatível com PyPy, que possui mais de 85 mil scripts e módulos Python acessíveis ao usuário. Esses módulos fornecem funcionalidade pré-empacotada disponível para os usuários em seu ambiente Python local. Ele pode resolver diversos problemas, como execução de análise de dados avançadas ou desenvolvimento de serviços da web RESTful, por exemplo. Python pode ser usado como uma linguagem de script. No script, o código é escrito na forma de script e executado. Assim, o código é lido e interpretado pela máquina e os erros são verificados durante o tempo de execução.
Depois que o código é verificado, ele pode ser usado várias vezes. Também é possível automatizar tarefas específicas em um problema por meio da automação. As bibliotecas do Python, como Keras e TensorFlow, permitem a funcionalidade de aprendizado de máquina. Além disso, bibliotecas como o OpenCV auxiliam na visão computacional ou no reconhecimento de imagem. Python pode ser empregado em projetos pequenos, grandes, online ou offline. Ele é usado para desenvolver interfaces gráficas e aplicativos desktop. Sua biblioteca Tkinter permite o desenvolvimento de aplicativos simples e rápidos. Essa linguagem de programação também é usada no desenvolvimento de jogos, onde a lógica é escrita usando um módulo Pygame, que também pode ser executado em dispositivos Android. Essa linguagem é uma excelente ferramenta para validar produtos ou ideias para empresas estabelecidas. Python tem várias estruturas de testes integradas que lidam com a depuração e fluxo de trabalhos rápidos. Suas ferramentas e módulos como Selenium e Splinter funcionam para tornar as coisas mais fáceis. Python também oferece suporte a testes de plataforma cruzada e navegador cruzado, com estrutura como PyTest e Robot. Python é a linguagem de programação preferida da maioria dos cientistas de dados, seja em operações de TI, desenvolvimento de software ou marketing. Atualmente, todo trabalho faz uso de dados e depende deles para conduzir suas operações. Com o lançamento do NumPy e Pandas, Python ganhou destaque no mundo dos dados. Python também lida com dados estatísticos, tabulares e matriciais e também os visualiza com bibliotecas como Matplotlib e Seaborn. Além disso, na área de ciência de dados, as postagens de empregos de Python superam todas as outras. Isso indica o fato de que as habilidades que você adquire com Python serão transferidas diretamente para o desenvolvimento de suas habilidades analíticas. A linguagem de programação Python foi concebida no final dos anos 1980. E sua implementação foi iniciada em dezembro de 1989, capaz de lidar com exceções. Python 2.0 foi lançado em 16 de outubro de 2000, com muitos novos recursos importantes, incluindo um coletor de lixo com a detecção de ciclo, além de contagem de referência, para gerenciamento de memória e suporte para Unicode. No entanto, a mudança mais importante foi no próprio processo de desenvolvimento, com uma mudança para um processo mais transparente e apoiado pela comunidade. Python 3.0, uma versão principal incompatível com versões anteriores, foi lançada em 3 de dezembro de 2008, após um longo período de testes. Muitos de seus principais recursos também foram adaptados para o Python 2.6 e 2.7, compatível com versões anteriores, embora agora sem suporte. Nós vamos trabalhar com a versão do Python 3, mais precisamente a versão 3.8. Vamos configurar nosso ambiente para logo em seguida partirmos para a prática. Nós vamos precisar instalar no nosso computador o Python e o editor de texto para escrevermos o nosso código. Vamos usar o editor Visual Studio Code. O Visual Studio Code é um editor de código fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele possui diversas funcionalidades que facilitam a vida do desenvolvedor, como suporte para depuração, controle Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippet e refatoração de código. Ele também é customizável, fazendo com que os usuários possam mudar o tema do editor, tecla de atalhos e preferências. Ele é um software livre e de código aberto, e existem milhares de extensões para ele que ampliam mais ainda as suas funcionalidades, como a extensão Python que vamos utilizar nesse curso. Para instalarmos o Python, vamos até o site python.org e baixar o instalador. Vamos aqui no nosso navegador. Eu vou abrir aqui o site do Python, python.org. Aqui está. Vamos clicar aqui em download, né? Tem a versão aqui já 3.8.5, mas nós vamos vir aqui nessa opção aqui, o Windows, para escolhermos. Aqui tem várias versões, tem as versões de teste aqui,
e tem as versões mais estáveis. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar esse aqui, ó, 3.8.5, como meu computador é 64 bits, então vou instalar essa opção aqui. Se o seu for de 32 bits, você pode ir naquela primeira opção lá na frente, ou no instalador dele aqui de 32 bits, ok? Então, vou fazer este aqui. Já está baixando, é bem tranquilo, é bem rápido. Tranquilo, já finalizou aqui. Nós vamos instalar agora, ele aparece essa tela aqui, né? Instala o Python 3.8.5, no meu caso 64 bits. Não esqueça de marcar essa opção aqui, para ele colocar o endereço do Python nas variáveis de ambiente, para se encontrar, na hora que você digitar o comando lá do Python, ele encontrar o Python na sua máquina. Vou clicar aqui em instalar agora. Ele vai aparecer para você confirmar aqui, né? Ok, só aguardar a instalação. Ok, terminou, né? Vamos fechar aqui. Agora nós vamos testar aqui a nossa instalação, né? Vou clicar aqui e vou digitar cmd. Ok, e vai abrir aqui o prompt de comando, né? E nós vamos digitar aqui Python --verso. Aí deu aqui, né? Python 3.8.5, ok? Agora nós vamos instalar aqui o nosso VS Code. Vou fechar aqui, vou vir aqui na internet e nós vamos ver agora vou colocar Google, né? Fica mais fácil. VS Code, ok, vir no site do VS Code, fazer o download, né? Aí nós temos aqui a opção do download, que é o Windows. Já está baixando, é bem tranquilo, bem rápido. Pronto, já baixou. Ele vai aparecer essa janela aqui. Aceitar os termos, próximo. Pode deixar essas configurações aqui. Se você quiser criar um atalho na sua área de trabalho, pode marcar aqui, né? E próximo, instalar. Bem tranquilo. Ok. Vamos só testar aqui, ó. Quando eu cliquei em concluir, automaticamente ele já abriu para mim aqui o nosso Visual Studio Code. Agora vamos dar os primeiros passos no conhecimento da linguagem Python. Vamos aprender sobre código e sintaxe, modos de execução de um programa Python, organização de códigos e packs. O código Python é composto de um conjunto de símbolos, letras, números e outros, que em formato estruturado produzem código que pode ser usado para instruir um computador a fazer uma infinidade de coisas. O código é colocado dentro de um arquivo, que então é executado, momento em que o computador irá executar as instruções descritas no código. Esses símbolos, organizados de maneira específica, formam a sintaxe de um programa. A posição de cada um desses símbolos e dos espaços em brancos importa muito. Muitas vezes, ao escrever código, perder um único caractere pode prejudicar todo o seu programa. Então, preste muita atenção. No exemplo ao lado, a competência de um projeto é 2020. Ok? Aqui está entre aspas, porque ele não está interpretado como um número, por exemplo, é um texto. Ok? Então, eu quero retornar o ano dessa competência. Então, eu tenho que colocar isso aqui, competência, colchete, 2.6. Não preciso se preocupar agora com isso, vai ter a parte prática para a gente entender cada item que está
compondo esse código aqui. Tá? É só para mostrar para você que um código é composto não só de letras, né, mas números e símbolos também, colchetes, pontos, né, e tem sinal de maior, sinal de menor, sinal de igual, hashtag. Então, isso tudo faz parte do código. Executar ou executar código Python é o ato de transformar o código que você escreveu em um formato que seu computador possa entender, que lhe permite realizar o trabalho que você instruiu com o seu código. Isso é feito por algo chamado de interpretador, que em essência é o que o Python realmente é. É importante aprender como executar o programa Python antes de escrever algum código real. Portanto, antes de prosseguirmos, vamos examinar dois métodos de execução de programas Python: invocar pelo terminal ou escrever em um shell interativo. Python pode ser usado como uma linguagem de script. Scripts são arquivos contendo código que você executa para realizar uma tarefa. Quase tudo pode ser feito em um script. Os scripts Python são salvos como arquivos com uma extensão .py. O script pode então ser executado invocando o interpretador Python no terminal. Vamos fazer esse exemplo para você começar a entender a codificação utilizando o nosso editor de código, né? O VS Code. Eu abri a raiz de onde eu vou salvar os meus programas do Python. Então eu fiz lá esses dois pontos, né? No user, meu usuário, eu fiz uma pastinha aqui chamada de WS, que é o Workspace, ok? Então vou fazer aqui uma outra pasta só para a gente ter o start inicial aqui de como estruturar as coisas. Vou clicar com o botão direito, novo, pasta. Aí você pode dar o nome que você quiser. Você pode colocar aqui Python, por exemplo. Ou curso Python. Não vou colocar curso Python, porque eu já tenho aqui um curso Python. Ok? Quando você instala o VS Code, se você clicar com o botão direito aqui nessa área, você já tem aqui, ó, abrir com Code. Então, isso facilita muito. Na hora de você abrir a sua pasta onde estão os seus arquivos, ok? Então, botão direito do mouse, abrir com Code. Olha para você ver. Ele já abriu aqui o VS Code dentro da pasta Python, né? Então, aqui vai ficar os nossos arquivos que vai estar dentro da pasta Python, ok? No nosso caso aqui da nossa aula, ele está pedindo aqui para criar, né, um arquivo main. Então, como que a gente faz para criar esse arquivo main? File, new file, ou dentro da sua pasta aqui, botão direito, new file. Eu vou dar o nome aqui de main, minúsculo, né, main.py. Tranquilo? A partir daí, o que acontece? Ele está esperando eu digitar o meu código. Eu tenho aqui também uma coisa que nós vamos utilizar muito e nós vamos ver como executar por ele daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então tem também o terminal, nós vamos habilitar o terminal. O terminal é onde é mostrado o resultado do seu código. Então, new terminal, ok, aí está aqui. É importante também definir qual interpretador que nós vamos utilizar aqui no nosso terminal, ok? Então, você pode dar Ctrl Shift P, Python Select Interpreter. Eu vou usar aqui 3.8.5, ok? Então, ele já está entendendo que eu vou usar o Python 3.8.5. Vamos ver se ele já está habilitado aqui. Python --verso. Olha lá, Python 3.8.5. Ok? Se não estiver aparecendo aqui, se já não estiver habilitado,
Nós podemos fechar esse terminal. Fechei terminal, new terminal, e aí você pode abrir novamente. Então vamos lá. Vou clicar aqui no main e nós vamos escrever o que está propondo, né? Print. Print por quê? Eu vou mostrar na tela. O processo básico do computador é composto de entrada, processamento e saída, né? Nesse caso aqui, nós estamos pedindo para mostrar uma informação para a gente na tela. Então, você dá comando. O computador é inteligente, mas não é tão assim. É você que tem que dar os comandos, né, para ele executar. E nós estamos aqui dando a ordem para ele. Aqui, mostre na tela essa frase. Então, print, abre parênteses, abre aspas, ok, eu amo Python. Ok? Júlio, mas não mostrou nada embaixo. Cadê ele printando, espremendo na tela? Eu que escrevi isso aqui. Nós vamos fazer esse método primeiro, que é invocar no terminal, né? Nós vamos invocar o Python no terminal. Então, o que nós fazemos? Eu venho aqui, né? Olha o exemplo aí ao lado também, para você acompanhar, né? O que nós vamos fazer? Nós chamamos o Python e depois nós chamamos o nome do arquivo .py, que é o arquivo do seu programinha, main.py. Automaticamente, quando você dá Enter, não mostrou nada o meu. Por que não mostrou nada? Porque eu não salvei, né? Depois de escrever, o que precisamos salvar? O VS Code mostra aqui, ó, o sinalzinho de salvar. File, Save ou Ctrl S. Ok? Agora podemos fazer novamente, né? Python main.py. Pronto. Ele mostrou na tela, eu amo Python. Ok? Agora nós fizemos invocando o Python no terminal. Agora nós vamos escrever diretamente no terminal, que é escrever em um shell interativo. Percebe aí no nosso slide que nós temos 3 sinais de maior. Esses 3 sinais de maior são os comandos do shell. Eles dizem que o Python está esperando que você digite algo. Vamos tentar fazer um pouco de matemática básica. A matemática em Python é feita com alguns dos mesmos símbolos que você usa quando faz matemática no papel. Por exemplo, você realiza adição com mais, né, o sinal de mais, e subtração com o sinal de menos, com o even. Para dividir 2 números, você usa o símbolo de barra, né, aqui no Python. A multiplicação pode ser realizada com o símbolo de asterisco. Vamos fazer na prática? Vou abrir o VS Code novamente. Vou deixar até nessa tela aqui, mas eu não vou fazer em cima. Vou limpar ela aqui, ó, essa tela aqui, para a gente não visualizar essa parte de cima. Você pode dar o comando CLS, ok? Aí ele limpou. E nós vamos fazer o seguinte, para trabalharmos no shell interativo, eu preciso digitar aqui, ó, Python, ok? Aí ele abriu a mesma tela que está ali, ó, Python 3.8.5, né? E mais algumas informações. E nós vamos fazer justamente o que está ao lado aí. Vamos digitar alguns cálculos aqui, né? 100 vezes 39, olha aí, 3.900. Ele já está mostrando o resultado abaixo. A diferença de cima que eu precisava de invocar, né? O do anterior. Eu precisava de invocar o programinha lá. Mas, de repente, quando isso é utilizado? Isso é muito utilizado também, a gente utiliza muito. Você precisa de fazer teste. Antes de você codificar um determinado problema, um programinha, por exemplo, uma ideia que você teve, como é que eu vou fazer isso aqui? Você testa a saída no terminal, você já começa a fazer os testes. Aí, fiquei na dúvida, é isso mesmo? Antes de partir para a codificação, você pode testar aí no seu terminal, ok? Então, vamos fazer a outra. 4 mais
18, 22. E assim por diante. Menos 100, menos 300. É uma calculadora aqui, né, que nós temos. Ó, menos 400. Ficou faltando uma divisão aqui, né? Vamos colocar aqui. 9 dividido por 3. Olha aí. Então, tem 3 aí. Tranquilo? Então, é isso aí. Utilizando o Shell interativo, nós temos a resposta na hora aí no nosso terminal, né? Então, é isso aí. Agora você pode fechar o Shell interativo usando o atalho Ctrl Z ou simplesmente digitando aqui, ó, exit. Pronto. Digitando o exit, saímos do Shell interativo, ok? Uma boa organização de código é importante. Quando você salva o código em um arquivo com a extensão .py, esse arquivo é considerado um módulo Python. Um aplicativo Python completo pode ser feito de centenas de milhares de linhas de código. Python fornece outra estrutura chamada de pacote, que permite agrupar módulos. Um pacote é apenas uma pasta que deve conter um arquivo especial denominado int_py. Um pacote é apenas uma pasta que deve conter um arquivo especial denominado _init_py. O arquivo não precisa conter nenhum código, mas sua presença é necessária para informar ao Python que a pasta não é apenas uma pasta, mas um pacote, ok? E aí está um exemplo ao lado de como criar esse arquivo. Quando um desenvolvedor está escrevendo um aplicativo, é provável que ele precise aplicar a mesma lógica em diferentes partes dele. Por exemplo, em um aplicativo de votação em que muitas perguntas são feitas ao usuário, é provável que várias delas exijam uma resposta numérica. Por exemplo, qual é a sua idade? Quantos animais de estimação você possui? Quantos filhos você tem? Quantas vezes foi casado? Seria uma prática muito ruim copiar, colar ou duplicar, né, a lógica de validação em todos os lugares onde esperamos uma resposta numérica. E isso violaria o princípio de programação não se repita, que afirma que você nunca deve repetir o mesmo trecho de código mais de uma vez em seu aplicativo. Precisamos ser capazes de reutilizar um trecho de código. Assim, usamos funções. Então, por enquanto, pense nas funções como um bloco de código organizado e reutilizável, que podemos usar sempre que precisamos repetir a lógica dentro dele. Python também vem com uma biblioteca padrão muito extensa. Uma biblioteca padrão é uma coleção de funções e objetos que fornecem funcionalidades que enriquecem as habilidades de uma linguagem e evita que você tenha que criar tudo do zero, né? No nosso exemplo aqui na tela, nós temos aqui o cálculo do fatorial, né? Então, se eu fosse fazer do zero, vamos dizer aqui, né, reinventar a roda, porque já existe, eu teria que fazer esse código aqui do lado esquerdo, né, o def fatorial. Então, eu teria que escrever isso aqui, pensar como que eu iria fazer isso aqui, e depois aqui para mostrar, né, para imprimir o resultado do fatorial de 5, aí ele imprimiria aqui o resultado do fatorial, né? Mas é só para você saber que esses módulos, esses pacotes, essa biblioteca padrão que o Python já tem, facilita muito a nossa vida, né? Ao invés de você ter que escrever isso aqui, você simplesmente importa essa função da biblioteca matemática do Python, ok? Então, olha que facilidade. Ao invés de você fazer isso, você importa da biblioteca matemática e aí você é só mandar imprimir o resultado do fatorial, né? Lembrando que o Python tem bastante biblioteca, ok? E outra coisa importante também é que você pode, não tem na biblioteca, você pode fazer uma também e aí salvar no arquivo e depois importar isso
para você não precisar de ficar reescrevendo isso no seu código. É importante mencionar também aqui a existência das PEPs, Python Enhancement Proposal, ou propostas de melhoria do Python. Em resumo, né, a PEP é um documento de design que contém diretrizes e implementação de novos recursos do Python. Isso existe principalmente para a documentação de novos recursos em Python e regras de design. Vamos entrar aqui no site do Python. Vou entrar aqui, www.python.org/dev/peps. Então você tem aqui, ó, tem várias PEPs aqui. Tem a PEP 1, a PEP 4, PEP 5, a mais famosa aí é a PEP 8, né? E não podemos esquecer também da PEP 20, que eu vou mostrar para vocês, ok? Então lembre que é um documento importante para a sua codificação aí, você seguir o padrão de codificação do Python. Uma das PEP mais famosas, como eu já disse, né, é a 8, que é um guia de estilo para programar em Python. Por isso que eu disse que essa era a mais famosa, né? Então, vamos conhecê-la. pep8.org. Então, uma das principais regras aqui, que já tem logo no começo, é a indentação, né? O uso dos espaços na codificação. Isso aí nós vamos ver na prática. A gente pode até recorrer aqui novamente para saber assim, como que é a indentação disso aqui, né? Como que é a melhor prática para isso aqui. Porque, afinal de contas, por que eu tenho que ter um código legível? Não é só você que trabalha o código. Se você for trabalhar com uma outra pessoa, tem um outro desenvolvedor trabalhando com você, isso tem que ficar bem separado. Afinal de contas, também, isso é bom para a manutenção. Quando você for dar manutenção no seu código, um código bem claro, bem escrito, fica bonito, né? E afinal de contas também o Python não aceita você fazer de qualquer jeito. Ele vai dar erro, ele vai aparecer uma mensagem de erro para você que você não deu a indentação, por exemplo, né? Tem vários itens aqui, né? As regras aqui, vai falar que é tabs ou espaços, né? Isso aqui está em inglês, mas se você quiser visualizar isso em português, você tem aqui, ó, vou traduzir aqui para português, ok, tá vendo? Use 4 espaços por nível de indentação, né? As linhas de continuação devem alinhar os elementos agrupados verticalmente, usando a linha implícita do Python, juntando-se entre parênteses, colchetes e colchetes, ou usando um recuo deslocado. Então ele mostra aqui claro para você qual que é a melhor prática para você codificar. Aí você pode dar uma lida aqui nas práticas, né? Mas é bom também quando a gente começar a pegar mais a prática, fica automático, né? Mas se tiver dúvida, isso aqui é a mesma coisa de uma formatação da BNT, se você vai fazer um trabalho acadêmico ou um documento que tenha uma formatação específica, tá? Na programação também existe isso, porque senão o seu programa não executa. Tá? Além do código estar correto, o Python tem suas regras para ser executado. Então, está aqui o endereço, né, para você visitar essa página. Okay? E também temos a PEP 20, né, o Zen do Python. Ele traz princípios que devem ser seguidos durante o desenvolvimento. Python foi amplamente adotado em muitas indústrias de codificação. É usado por várias empresas para muitos fins. Uma das razões pelas quais o Python é tão popular hoje é que a comunidade em torno dele é vasta, vibrante e cheia de membros inteligentes e dedicados. Há outro aspecto do Python que gira em torno da noção de ser Python. Esse conceito de ser Python é algo parecido com fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas em Python. Eu traduzi ele aqui para português, né? Mas se você vier aqui no terminal, vamos colocar aqui novamente Python, né? E você colocar aqui, ó, import this, ele coloca aqui para você usando Python, ok?
Então está aqui, né, a nossa versão em português da PEP 20, né, que vai falar bonito é melhor que feio, explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, complexo é melhor que complicado, plano é melhor que aglomerado, espaço é melhor que denso, legibilidade faz a diferença, né, seu código tem que estar legível, casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras, embora a praticidade vença a pureza, erros nunca devem passar silenciosamente, a menos que sejam implicitamente silenciados. Diante da ambiguidade, recusa a tentação de adivinhar. Deve haver, e preferencialmente, só um modo óbvio para fazer algo, embora esse modo possa ser óbvio à primeira vista, a menos que você seja holandês, né? Porque o autor é holandês, né? Foi uma brincadeira que ele fez aqui. Agora é melhor do que nunca. Embora nunca frequentemente seja melhor que exatamente agora. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia, né? Então tem que se repensar. Se você codifica uma coisa que nem você sabe explicar ela, então é uma má ideia. Você vai passar para uma outra pessoa, para um outro desenvolvedor. Então isso tem que ficar bem explícito a ideia do seu código. Não pode fazer um emaranhado de copy cola da internet, vai lá e copia um pedaço de código que nem você entendeu, mas funcionou, pegou um pedaço de outro lugar e copiou e colou, no final das contas, se você precisar de manutenção, nem você sabe o que você escreveu, né? Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Namespaces é uma grande ideia. Vamos fazer mais dessa. Então, na PEP 8, você tem mais as regras de espaços, de como você vai aplicar no código. Aqui mais uma regra da codificação em si, né? Eu usei do Python, uma regra geral, né? Não vale só para codificação. Você tem que pensar no futuro, por que você está escrevendo aquilo ali, como que deve ser escrito, será que eu estou entendendo isso aqui, eu consigo dar manutenção nesse código posteriormente, né? Então é isso. Qualquer dúvida, poste nos comentários, né? Que estamos aí para tirar essa dúvida. E pode também rever o vídeo, né, para ficar mais claro para você.